E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer um exercício de estequiometria. Calcule o número de átomos de hidrogênio em 39,6 gramas de sulfato de amônio NH4,2SO4. Pessoal, sempre quando nós formos fazer um exercício de estequiometria, sempre pense no mol, porque o mol é a dúzia do químico, né? Um mol de qualquer coisa tem 6,022 vezes 10 a 23, né? De alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho um mol de moléculas, eu vou ter 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho um mol de átomos, eu vou ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos, certo? Sempre é assim que a gente trabalha, com mol. Então, se eu tenho um mol de sulfato de amônio, lembre-se que o que eu tenho aqui, na verdade, é uma fórmula unitária. Porque o sulfato de amônio é um sal, é uma fórmula unitária. Jamais vai ser uma molécula. Então, se eu tenho um mol de sulfato de amônio, na verdade, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias, né, do sulfato de amônio. E eu sei que nesse 1 mol de sulfato de amônio, que nesses 6,022 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias de sulfato de amônio, eu vou ter o quê? Eu vou ter 132,1 gramas. Ué, de onde que você tirou esse 132,1 grama? Através da massa, né, molar, né? O que é a massa molar? A massa molar é você pegar, né, cada índice aqui e multiplicar pela massa atômica. Por exemplo, do sulfato de amônio eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então você pega 2 e multiplica por 14, que corresponde à massa atômica do átomo de nitrogênio. E aí você faz 2 vezes 4, 8, 8 vezes 1, que corresponde à massa atômica do hidrogênio. E assim por diante. Efetuando esses cálculos, você chegará à conclusão de que a massa molar do sulfato de amônio corresponde a 132,1 grama. Então, recapitulando, 1 mol de sulfato de amônio tem quantas fórmulas unitárias? Tem 6,022 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias. Mas ao mesmo tempo que tem 6,022 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias, tem quantas gramas? Né? Quantos gramas, na verdade? Tem 132,1 gramas, certo? Então é isso que nós vamos estabelecer. Olha só, 1 mol de sulfato de amônio, NH4,2SO4, né? Que é a mesma coisa que eu escrever o seguinte, 1 vezes 6,022 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias, FU é fórmulas unitárias, tem o quê? Tem 132,1 gramas. Mas de onde você tirou esse 132,1 gramas? Através, né, da massa molar aqui do sulfato de amônio, né? Tudo bem? Então isso aqui está para o nosso 132,1 gramas. Porque eu posso, pessoal, representar dessas duas formas. Eu posso dizer que em 1 mol de sulfato de amônio eu tenho 132,1 gramas, ou não. Eu posso dizer que em 6,022 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias eu tenho 132,1 gramas. Né? Essas duas representações são correlatas, né? Elas estão intimamente relacionadas. Por que eu multipliquei por 1 aqui? Multipliquei por 1 porque eu tenho exatamente 1 mol. Se eu tivesse 2, eu teria que multiplicar 2 vezes 6,022 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias, tá? Só que o que o exercício forneceu, é 39,6 gramas. Eu não tenho 132,1 gramas. O que eu tenho é 39,6 gramas. Então, 39,6 gramas vai ter quantas fórmulas unitárias? Mas por que você está calculando o número de fórmulas unitárias? O exercício não quer o número de átomos de hidrogênio? Exato. Só que para que nós consigamos determinar a quantidade de átomos de hidrogênio, é necessário que nós calculemos primeiramente o número de fórmulas unitárias que eu tenho em 39,6 gramas. Aí depois que eu calcular o número de fórmulas unitárias, eu vou ver a que massa essas fórmulas unitárias correspondem,
né? E aí depois dessa massa total, eu vou ver quantos átomos de hidrogênio que eu tenho dentro desta massa. Olha só, é só exercitando para entender. Então o que eu fiz aqui? Eu vou calcular o que aqui? O número de fórmulas unitárias que eu tenho em 39,6 gramas, que eu chamei de X. Aí é só fazer uma regra de 3. X vezes 132,1 gramas é igual a 39,6. Só vou colocar o número, não vou colocar a unidade, tá? Então, ó, X vezes 132,1 é igual a 39,6 vezes 1 vezes, vou colocar aqui, ó, 1 vezes 6,022 vezes 10 a 23, tá? Efetuando esses cálculos, nós chegamos à conclusão de que o X vale 1,8 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias. Beleza, né? Do caso de sulfato de amônio, NH4,2SO4, tá? Então o primeiro passo foi dado, que é calcular a quantidade de fórmulas unitárias que eu tenho em 39,6 gramas. Depois que eu calcular a quantidade de fórmulas unitárias que eu tenho em 39,6 gramas, o próximo passo é fazer o quê? É você determinar a que massa corresponde 1,8 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias. Aí você tem que fazer uma outra regra de 3. Eu sei que em 1 mol de sulfato de amônio, ou seja, que em 132,1 gramas, né, que em 132,1 gramas, eu tenho quantas fórmulas unitárias? Eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias. Acontece que eu não tenho essa quantidade de fórmulas unitárias. O que eu tenho é, na verdade, 1,8 vezes 10 a 23. Então, 1,8 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias vai corresponder o quê? Vai corresponder a X. Efetuando esses cálculos, você não precisa efetuar esses cálculos, porque na hora que você for determinar a quantidade de átomos de hidrogênio, você vai cancelar. Como assim? Não estou entendendo. Você só arma a regra de 3. Você isola o X e fala que o X é 132,1 vezes 1,8 vezes 10 a 23 dividido por 6,022 vezes 10 a 23. Não precisa resolver isso aqui, porque depois você vai cancelar. Você vai ver. Então, pessoal, recapitulando. O que nós fizemos? Nós calculamos, né, o que? Primeiramente, a quantidade de fórmulas unitárias que eu tenho em 39,6 gramas. Que vale quantos? Vale isso aqui. Depois, eu calculei, na verdade, eu deixei esquematizado a quantidade, né, a massa equivalente a 1,8 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias. Depois disso, eu vou calcular o que o exercício quer, que é o número de átomos de hidrogênio que eu tenho em 39,6 gramas. Bom, como que eu faço isso aí então? Eu sei o seguinte, que em 132,1 gramas, né, de sulfato de amônio, que é 1 mol total, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Ó, só você pegar o 2 e multiplicar por 4. 8 vezes 6,022 vezes 10 a 23, o quê? Átomos de hidrogênio. Não é isso aí que eu tenho? Beleza. Só que eu não tenho 132,1 grama. O que eu tenho é isso aqui. Então, 132,1 vezes 1,8 a vezes 10 a 23 dividido por 6,022 vezes 10 a 23 vai me dar o quê? Vai me dar X. Então X vale quantos? Aí a gente cancela o que dá pra cancelar aqui, né? Ó, 132,1 cancela com 132,1, né? 6,022 vezes 10, 23 cancela com 6,022 vezes 10, 23. E sobra então, né, o seguinte, vai sobrar o quê? Antes vai sobrar isso aqui, ó.
Como eu cancelei o 132,1, ficou 1, né? Então 1 está para 8. E aí, aqui embaixo sobrou 1,8 vezes 10 a 23, está para x. Fazendo essas contas, a gente chega que 1,8 vezes 10 a 23 vezes 8 tem que ser igual a x vezes 1. Então x vai ser igual a quantos? Vai ser igual a 1,44 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Muito obrigado!